Ai, ai, boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo. Estamos aqui, vamos chegando. Hoje começamos mais tarde, para nossa querida Ariadne participar. Estamos aqui mais uma noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje vai dar um pouco menos de gente, mas é porque começamos mais tarde. Né? Nossa querida Ariadne está... chegou a Ariadne aí. Estava num compromisso, mas graças a Deus estamos aqui. Gente, vou dizer para vocês, boa noite, De Batista. Boa noite, Ariadne. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Cara, Ariadne, estou assistindo uma série muito legal. The Chosen. Cara, eu posso falar? Eu não dava nada por essa série. Boa noite, Léo. Mas ela é o que se aproxima mais daquilo que eu falo nas minhas homilias, de como a gente se colocar diante de Jesus. Que Jesus legal aquele, hein? Você viu? Eu só vi um episódio, mas tem tempo. Eu não sei porque eu acabei esquecendo de dar continuidade. Eu vou voltar a assistir ela. Cara, eu não me deu vontade de parar de assistir. Mas tem um aplicativo agora da série que você pode baixar gratuitamente a segunda e a terceira temporada. Ai, que legal. Então, assim, tem coisas ali que são comoventes, sabe? Tem cenas ali, Ariadne, que os olhares, a figura de São Pedro que briga, brigão, sabe? É muito legal The Chosen, muito legal. Os Escolhidos em português. A Maria Madalena, é muito legal, muito fiel ao Evangelho, sabe? Não é lá uma riqueza de perfeição, mas eu acho que o carisma dos atores, a história é muito bem dramatizada. Termina agora o último episódio da primeira temporada, é o encontro de Jesus com a samaritana. Cara, eu não vou contar. É muito legal. É muito legal. Muito bom, sabe, gente? Muito bom. Não conheço os atores, isso também me ajudou muito, né? Dani, boa noite. Depois, Dani, faz um contato aí comigo, que eu preciso perguntar uma coisa para você, tá? No inbox. O pessoal tá gostando da live? Dá uma resposta aí pra gente, né, Ari? É porque a gente, no final, a gente não dá nem tempo deles falarem, né? A gente já vai saindo. A gente pode deixar eles comentarem alguma coisa no finalzinho. Assim, se bem que a galera fala assim, muito, né, durante a... Para dar o feedback, vai, de como que tá. vai botando os comentários, vai comentando, né? Hoje foi um dia intenso aqui em Fátima, hein? Tá cada vez mais. Tá. Graças a Deus. Graças a Deus. É impressionante, assim. E vai ficar mais, pode ter certeza. Assim, eu queria dizer uma coisa pro pessoal, né? O trabalho com libertação não é uma coisa de um encontro, de um momento de oração. Você está vendo aqui na nossa live que é um processo, sabe? Não é assim, vai lá, tirou aquilo e pronto. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem que voltar, porque a gente tem que descobrir algumas coisas, né? O padre Rufo estava falando ontem das renúncias, não é isso? Naquela história. Sim. Das renúncias. Tem que encontrar as causas,
tem que fazer as renúncias, você não lembra de tudo no primeiro momento. Você tem que ir lembrando, ir anotando as coisas, sabe? Então, assim, não é só você ir lá no grupo de oração, gente, e fazer a sessão Uma do oração. descarrego. É um processo, a cura interior é um processo, sabe? E as pessoas confundem muito mesmo isso. Às vezes, vão num grupo de oração, numa oração de libertação. Às vezes, assim, tem algum tipo de manifestação, sabe? De choro, né? De grito, aquela coisa de se libertar até mesmo espiritual. E até mesmo espiritual. Isso. E acham que naquele momento ali, caramba, tô curado, não preciso mais voltar e tá tudo certo agora. Não é assim. A gente tem que ter uma continuidade. Você foi ali, você recebeu o auxílio, né, daquela pessoa que te orou, do padre, seja quem for, mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa até ter uma porque mudança de vida. o que sai pode voltar se você não fechar as brechas. Exatamente. Exatamente. Entendeu, gente? Cuidado, porque não é assim. Não é E outra instantâneo. coisa, o fato de se fazer oração de libertação, de se tirar os espíritos, ou alguma coisa que está sobre aquela pessoa, uma influência, uma obsessão, não significa que quem está fazendo é poderoso e forte, tá? Cuidado com isso. O próprio Padre Amorth dizia que às vezes a pessoa passava meses, anos em oração. Deixa eu te falar uma coisa. Então, tem uma pessoa que eu tô ajudando, que você sabe, né? E ontem a gente estava falando sobre isso, porque tem acontecido algumas coisas com ela. E aí ela falou assim: quando isso vai acabar? E aí eu falei: só um minutinho. Aí eu entrei em oração, padre. Orei, invoquei o Espírito. Aí Jesus me deu uma palavra de Levíticos que falava de purificação e de sacrifício. Aí eu olhei assim, a primeira pergunta que me veio à mente, eu falei: o que você acha que uma pessoa, quando está num processo que precisa de cura, ela pode fazer? Aí ela foi me falando: confissão, orações de cura e libertação, missa, adoração, falou várias coisas. Aí eu falei: legal, o que você hoje, esforço próprio, está fazendo? E a resposta veio: nada. Aí eu falei: não adianta você achar que a minha oração, que meu auxílio, que o auxílio do Padre João, a oração do Padre João, tem mais poder que a sua. Porque às vezes as pessoas acham isso. Poxa, nossa, a Ariadne falou uma coisa que fez todo sentido para minha vida, ela tem uma unção muito forte, vou focar ali nela, vou lá nela, vou no Padre João, vou conversar com ele, porque ele revelou uma situação para mim que realmente aconteceu, e aí a pessoa não ora. A pessoa não traz para a vida dela. Ah lá, ela. Não, sabe o que eu ri dela hoje? Porque eu estava explicando para ela. Eu estava explicando para ela, ela olhou para mim com uma cara, eu falei assim: não são só os espíritos. Aquilo que você comeu também você tem que renunciar. Aí ela olhou para mim e falou assim: aquilo que eu comi também? Você não viu, padre? Ah, porque você ainda está revendo. Os enjoos, Isabela. Você está revendo as lives. Ela está começando agora a ver as lives lá de trás. Isso. Você vai acompanhar. Ela estava no E assim, tem as coisas que você comeu, os fatos que você ouviu. Sabe? Porque tem palavras, às vezes, igual a de ontem, a live de ontem. Né? Tem palavras de ontem. Aquela palavra daquele irmão para aquela menina. São palavras que doem. Sim. Às vezes tem pessoas lá na outra religião que falam palavras que são de cura. Sim. Se você sair da tal coisa, vai acontecer isso e isso e isso com você. Aquele tipo de ameaça precisa ser curada. Sim. Pragas. Então não é uma coisa assim do estalo do Thanos. Não é. Padre, vou te falar é um processo. Coisa. A cura interior, gente, é um processo. Ó, vou te falar uma coisa lá, ela. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu já estava na igreja, eu acho que foi ano passado ou retrasado.
eu descobri, você estava fazendo uma homilia, você citou essa questão, né, das religiões de matriz africana. E aí, naquele momento, me subiu assim uma revolta, porque eu lembrei como foi o meu processo de saída para ir para a igreja. Foi a base de ameaças. Eu recebi muitas ameaças. Eu recebi muitas. Que eu ia voltar pela dor, que não era o meu destino sair dessa religião, que era uma questão familiar, que eu tinha que continuar. E que não ia dar certo o meu casamento. Foram muitas ameaças. Então eu tinha uma mágoa que eu não conseguia identificar por causa disso tudo que eu vivi. E aí, numa homilia sua, me veio essa lembrança e eu falei, gente, o Padre João tá falando isso. Aí eu pensei na hora, ele não tem noção do que eles podem fazer, nesse lugar eles podem trazer pra gente. Eu sofri muito. Eu sofri muito. E aí, naquela hora, eu falei, caramba, eu não me libertei disso. E aí eu fui fazer um processo para compreender que separar as coisas, né? Quem que me trazia essas mensagens? O que queria? Qual era o interesse, né, de me manter ali naquele lugar? E aí eu vi que eu precisava me libertar, renunciar, perdoar, entendeu? E realmente abstrair isso da minha vida. Uma coisa, eu estava rezando para uma pessoa e ela manifestou. E quando essa pessoa estava manifestada, ela fazia ânsias de vômito. Essas ânsias de vômito me tocaram que tinha coisas ali, de uma certa forma aquela entidade estava dizendo, através da luta que aquela pessoa estava tendo, sim, que existiam coisas que ela comeu que precisam ser escritas, anotadas para ser renunciadas. Eu quero deixar muito claro, gente, que nós estamos fazendo uma live aqui para pessoas católicas, tá? Que querem se submeter, se tornar católicos. Eu não estou aqui querendo falar mal, nem converter ninguém, tá? Mas a partir do momento em que você toma a sua decisão de renunciar àquela religião, entendeu? Você tem todo o direito de você, por livre e espontânea vontade, nos pedir ajuda. E aí a gente faz esse processo também. Porque às vezes existe um trabalho mental que é feito pelo amedrontamento. E desculpa, isso também acontece no cristianismo, tá? Também. Tá? Que é a lavagem cerebral, porque o radicalismo religioso existe em todas as religiões. O proselitismo existe em todas as religiões. Então, às vezes, a gente também tem que tirar as pessoas de uma espécie de um processo de lavagem cerebral. Que em alguns casos acontece. Mas eu quero só deixar muito claro aqui na live, entendeu? Que cada um tem o direito de seguir a sua própria fé, seu próprio credo. Mas cada um tem direito de fazer a sua escolha livre. E renunciar se quiser renunciar. O que não pode é misturar as coisas. Isso. Então eu quero deixar isso muito claro. E a partir do momento em que as pessoas nos pedem essa libertação, a gente vai trabalhar em cima disso. Agora, o fato também de eu não ser uma pessoa combativa, de ficar lá metendo pau na religião dos outros, não significa que eu estou fazendo apologia à religião dos outros. Porque tem muita gente que trabalha com libertação, renovação carismática, que fica falando. E porque o Padre João fica lá falando das religiões de matriz africana, fica fazendo isso, fica fazendo apologia. Eu não estou fazendo apologia. Eu estou fazendo uma outra coisa chamada acolhimento. E acolher é fundamental. Sabe? A sua religião é uma decisão do seu coração, da sua liberdade. Sabe? Depois, tudo que você sente, o Padre Rufus e o Padre Gabriele Amorth também vai falar. Duas regiões do corpo, você vai sentir muita dor, na cabeça e no estômago. Quem trabalhou com isso, entendeu? Vai sentir dor de cabeça e dor de estômago. Porque isso tem a influência diabólica, a influência maligna. Porque nada que te oprime é de Deus. Nada que quer te escravizar, vocês me desculpem, é de Deus. Inclusive dentro da nossa religião.
Porque a religião verdadeira é aquela religião que te liga a Deus, ou religare, mas na liberdade. Sabe? Então a gente tem que ter exatamente isso aí, ô Isabela. Você sente, mas se você quer se libertar, você tem que orar. Orar a sua cabeça. Às vezes a coisa está aqui no seu pensamento. Sabe? E tem muita gente que está dentro de uma religião, mas está mal intencionada. Eu estava lendo aquele livro da doutora Ana Beatriz Barbosa sobre os psicopatas. Tem muito psicopata escondido atrás da religião. E o psicopata, aquele que não tem empatia, ele tem um poder de lavar a sua cabeça, de fazer uma lavagem cerebral em você. Um dia desses chegou uma pessoa, eu já falei isso aqui na live, volto a dizer, que não tinha espírito obsessor. Tinha, sim, um processo de lavagem cerebral. E ele mesmo não percebia. Então a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E outra coisa, se você não fizer nada pela sua salvação, se você não fizer aquilo que a Ariadne falou aí, foi perfeito. Oração, fazer o trabalho do processo, escrever, as coisas que estiverem lembrando, oração principalmente, resta do texto, né? As comunidades, as novas comunidades, as paróquias, os padres, não são sessões de descarrego. A cura interior, como disse muito bem uma irmã aí que comentou, é um processo. Pode ser que numa primeira momento de oração já ajude, pode. Mas tem casos e casos. Tem casos que tem coisas tão enraizadas que leva tempo. E não é porque... E também tem o fator Deus permitir que o tempo seja longo, para que haja também uma mexida interior maior. Então, cuidado com esses tiradores de espíritos, que se dizem ser servos de libertação. Porque são 3 bases que eu já falei aqui. 3. Intercessão, cura e libertação. Orações de renúncia devem ser feitas, nesse caso, por nós mesmos, padre? Claro, eu vou renunciar a uma coisa sua. Foi você? Tem que ser você. Fui eu. A experiência foi sua. E de preferência, renunciar numa confissão, renunciar diante de um sacerdote. Sabe? Se não tem um sacerdote, aí sim, procura 2 irmãos do grupo de oração e faz a oração. Na igreja. Mas, sobretudo, na presença de um sacerdote, como uma confissão. Porque aí você recebe a graça do sacramento da cura. Então, não estou falando para procurar só o Padre João. Eu estou falando para procurar um sacerdote e receber, a partir da confissão e da renúncia das suas escolhas, dos seus pecados e das suas escolhas, o perdão de Deus. Porque, às vezes, o que a gente tem que entender também? Não é só a entidade que você está se consagrando, mas a intenção que você teve ao se consagrar a ela. Esse é o ponto. A gente esquece também das nossas intenções. O que você queria? O que você pedia, né? Por que você estava ali? Para que foram os seus sacrifícios? Então, para quê? Para que os trabalhos espirituais? Para que amarrar as coisas? Isso é uma coisa que a gente tem que se ligar. E isso necessariamente não tem a ver com as religiões. Não, as pessoas que vão até elas buscar. Não é? E às vezes as pessoas mesmo dizem, olha, você que está vindo aqui. E outra coisa, se você quer ser católico, vá pelo caminho da Igreja Católica. Conheça a sua igreja, conheça a sua fé, conheça os meios que a tua igreja lhe dá para você viver o seu combate espiritual. Isso também é muito importante, gente. Né?
O pessoal tem alguma pergunta para a Ariadne, para mim aqui sobre isso? Sabe? Ronaldo, boa noite, Ronaldo, depois faz um contato comigo, eu preciso falar consigo. Não, contigo, desculpa. Consigo, é? Não. É contigo. Tá? Sábado, se você vier na missa de São Miguel, Ronaldo, me lembra que eu tenho uma coisa para te pedir. Tá? Um grande abraço. Assim, gente, tem alguma pergunta? O pessoal que está participando, tem alguma dúvida daquilo que a gente leu ontem? Hoje nós estamos começando o capítulo que eu acho que é o terceiro, não é isso? Passos para a cura interior. Acho que é o terceiro. Então, aí sábado a gente conversa, tá, Ronaldo? Deixa eu só ver aqui. Não, vamos começar, né, aliás? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos no sexto. Não, peraí. Não? Aqui no meu livro... Porque não, peraí. apareceu, eis o caminho para a cura, Deus é meu Pai, o Pai perdoa, curando as feridas do nosso coração. Eu não sei se o primeiro capítulo é Deus é meu Pai. Ah, tá. Primeiro capítulo. É porque precisa ter colocado a introdução. Isso. O segundo capítulo é o Pai perdoa. O terceiro capítulo é curando as feridas do nosso coração. E agora o quarto capítulo, passos para a cura. É porque para mim aparece recebendo o perdão e a cura de Jesus também, no índice. Agora passos para a cura. Ninguém quer perguntar nada, não. Não. Realmente é que também tem, é verdade. Então é 1, 2, 3, 4, é o quinto capítulo. Isso. Quinto. Tá? Quinto capítulo. Vamos dar início? Vamos. Deixa eu colocar aqui o meu óculos. Lembrando, gente, sábado, missa de São Miguel Arcanjo. Eita, mas está muito sujo esse óculos. Sábado, missa de São Miguel Arcanjo. 8 da manhã, meio-dia e 17 horas. Aliás, na missa do meio-dia, eu já vou adiantar, se tudo der certo, porque a gente não sabe, né? Missa de São Miguel pode acontecer de tudo. Mas pela primeira vez nós vamos ter um padre tocando na missa. Quem? Fiquei curiosa agora. Um padre irá tocar e cantar na missa. Não será leigo, será um padre que vai tocar na missa. É um padre da Arquidiocese de Niterói. O padre vai tocar e cantar na missa de São Miguel. Um sacerdote, um irmão meu sacerdote, que eu quero desde já agradecer, né? Eu rezo muito para que ele um dia seja meu substituto, que ele continue o trabalho. Eu já estou namorando esse desejo meu de trazê-lo para a missa de São Miguel. Ele é músico, ele é um baita músico, ele toca sempre nos encontros do clero de Niterói. Aí eu falei, não, vou trazer esse padre. E ele, para minha surpresa, aceitou. Então eu fiquei muito feliz. Então, pela primeira vez, pessoal da missa do meio-dia, vai ter um padre cantando e tocando, né? Mês que vem o Jadir Barcelos deve voltar, tá? Aliás, eu quero recomendar o livro dele, dos 40 dias, né? Os 40 passos. Maravilhoso. Com a desatadora. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Muito bom. Muito bom. Cara, eu ganhei um prêmio, um presente, um prêmio. É um prêmio, né? Não deixa de ser. Uma amiga minha... Olá, seja bem-vinda, Sônia Leonesa. Onde encontra essa leitura, por favor? Essa leitura, Sônia, é do livro do Padre Rufus, que tem no Kindle. É Kindle? Kindle. Tem Kindle pela Amazon, você pode comprar para ler digital, ou então no site Estante Virtual. Que é um sebo para a cura. Do Padre Rufus Pereira. Na estante virtual, ele custa R$6. Com frete deve ser 20 e poucos, né? Alguma coisa assim. O frete é mais caro que o livro, né? Incrível isso.
Então é esse livro aqui, Passos para a Cura, tá? Seja bem-vinda. E eu ainda tô com Tinder na cabeça. Tinder. Tinder, isso aí é polêmico. Cara, polêmico para vocês, para mim não. Quando Eu eu ouvi, eu nunca falei, entrei, padre! eu nunca entrei no Padre. Tinder, não sei o que que é. Eu Eu também sei que não, nunca descobri tive, que é não. um, Um como é que se aplicativo. diz? É um aplicativo para relacionamentos. Já estou, meu status é casado, Casado. casado com a minha fé, com a minha profissão, com a minha igreja, Vamos lá. e casado com metade das minhas paroquianas e paroquianos que cuidam do padre, né? Então vamos iniciar. Desculpa, gente, eu sou muito sem noção, né? Fora as bobagens que eu aprendo em confissão de jovens e adolescentes. Eu sei quase todos os sites que existem de pornografias no mundo. Porque a gente acaba descobrindo... Eu pergunto, mas o que é isso? Aí a pessoa fala, aí eu falo, para. Então, assim, as tendências atuais todas bizarras, muito pelo quanto, para mim, na minha opinião, muito bizarra. É. Né? Até porque não existe coisa mais fake no mundo que a pornografia, né? Aquilo lá é muito fake, aquilo não é real. Tá? Aquilo ali chega a ser agressivo de tão irreal. Né? E eu não tenho vergonha de falar isso não, porque a gente não tem que ter pudores ou moralismos para falar não. Tá? Aquilo ali não é a verdade. As pessoas não se tratam dessa forma. Tá? Até porque pornografia existe desde que o mundo é mundo, né? E todo Faz um mal mundo tão já... grande. Oi? Faz um mal E tão grande. além de fazer um mal muito grande. Cara, eu estava vendo, cuidado, tá? Expliquem isso para os seus filhos. Eu estava vendo um estudo sobre a pornografia em desenhos animados japoneses, que eles chamam de hentais. Muitos ali são demônios. São entidades e demônios que são passados pela pornografia japonesa. Então, cuidado com esses tipos de coisa, com o que seus jovens e adolescentes estejam consumindo, porque às vezes chega a ser uma coisa que beira o bizarro. Sim. Tá? E o Padre João, e qualquer padre do mundo, vamos falar a verdade, a gente é meio lixeiro, então a gente lidar com o lixo do mundo. Uhum. E às vezes a gente tem que entender, e existem estudos disso, sabe? É muito sério isso. Tá? Tem nomes de entidades, de demônios, de pessoas que usam do sexo como forma de consagração ao mal. Eu estou falando de demônio mesmo, Sim. satanismo. Sim. Tá? Então é muito cuidado, tá? E conversem com seus filhos. Eu vou ver se disponibilizo esses estudos que são feitos, para que vocês deem uma olhada. É um Não dos é... piores vícios. Além de ser um dos piores vícios e atrapalha seu próprio desempenho, seu desempenho sexual. Sim. Tá? Porque às vezes isso também distorce na sua cabeça. É uma espécie de uma lavagem cerebral. Porque distorce na sua cabeça a maneira de se praticar o sexo genital. Tá? Isso tem que ter muito cuidado e temos que falar isso com muita maturidade, com muito carinho, tá? Para que as pessoas entendam que às vezes a gente vai começando a distorcer as coisas pela nossa compreensão. Tá? E é uma porta de entrada para o mal, sim. Né? Se você reparou naquele filme, o demônio ele fala muita putaria. Ele está muito ligado à pornografia, sujeira, à maneira errada da sexualidade. E o Papa tem falado muito sobre a sexualidade como expressão do amor, a sexualidade como um ato de doação, de entrega de si. Né? Não só estraga casamentos, relacionamentos, estraga a sua mente, ó. Estraga a sua capacidade mental. Sabe? Então, cuidado, cuidado.
com isso, sabe? Bem, vamos lá? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos para o nosso capítulo de hoje, Passos para a Cura. Ariadne, por favor. Cerca de 15 anos atrás, fui chamado para rezar um jovem que estava numa clínica psiquiátrica. Conhecia um pouco sua família. O pai era presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, em Bombaim. Seu tio era um vigário. O irmão era diretor do conselho paroquial. Era uma família bem religiosa. Mas, infelizmente, este jovem, em particular, era a ovelha negra da família. Logo me chamaram para que rezasse por ele. Estava me perguntando qual seria a razão para ele estar naquela clínica psiquiátrica. Quando cheguei lá, me disseram que seus pais haviam descoberto que ele era viciado em drogas. Já sabia que esse jovem não era uma excelente pessoa. Era um problemático na paróquia. Na missa aos domingos, eu o via fora da igreja, fumando seu cigarro enquanto eu estava pregando. Foi um choque, inclusive para mim, constatar que ele era viciado em drogas. Tomava heroína injetável a cada meia hora. Gastava uma quantia enorme de dinheiro em drogas a cada dia. Roubava coisas da família para comprá-las. Encontrava-se tão desesperado que planejava matar a mãe caso não desse dinheiro para comprar suas drogas. Quando descobriram, por acaso, que estava viciado, os pais lhe disseram: filho, não se preocupe, vamos ficar com você. Queremos vê-lo fora das drogas. Ele se sentia edificado com o apoio que recebia de sua noiva e de seus pais. Essas atitudes são importantes. O Senhor concede a cura e a libertação de uma maneira mais rápida e efetiva quando vê o apoio da família ao redor da pessoa que precisa de ajuda. Só um momento, Ari. É importante a família buscar também a informação para ser esse apoio. Sim. Tá? Você tem hoje grupos de familiares de apoio, de como lidar com um dependente químico. Então, é importante ou buscar um terapeuta, ou buscar também pessoas especializadas e grupos realmente de famílias que passam por esse problema. Tá? Fecha parênteses aqui do padre, continua. Nunca vou esquecer aquela cena na clínica. Seus pais, pessoas muito respeitáveis, e sua noiva, ali junto dele. Rezei por ele, que ficou muito entusiasmado com a minha oração. Sua família era contrária à renovação carismática e falavam mal de mim. Então, rezei primeiro por mim mesmo, para que o Senhor me libertasse do meu ressentimento. Frequentemente, quando rezamos por outra pessoa, primeiro precisamos rezar por nós mesmos, arrependendo-nos dos nossos pecados, perdoando as pessoas que nos machucaram e pedindo perdão por aquelas que possamos ter ferido. Marquem isso com caneta. É muito importante. Marquem isso com marca-texto e marquem isso circulando bem. Então, são 3 tipos de marcação. Releia esse parágrafo, Ariadne, por favor.
Frequentemente, quando rezamos por outra pessoa, primeiro precisamos rezar por nós mesmos, arrependendo-nos de nossos pecados, perdoando as pessoas que nos machucaram e pedindo perdão por aquelas que possamos ter ferido. Marquem isso. Você começa ao rezar pela pessoa rezando por você? Para que você seja um bom canal de bênção, para que você consiga ser um canal de bênção, de graça. Quem ministra a libertação tem que ter isso como o primeiro das regras. Chegar lá com mágoa, ressentimento, coração ferido, pendências emocionais, não vai rolar nada. Vai apanhar, vai sair correndo. Bonito. Não vai rolar nada. Tá? Continua. Depois, rezei por ele. Após a oração, o rapaz se levantou e disse: estou curado. Sabendo que as pessoas que estão drogadas falam sem pensar, disse-lhe: sim, o Senhor vai curá-lo no seu tempo. Não podia compreender que naquele momento ele já estava liberto das drogas. Virou-se para sua mãe e disse: mãe, eu sei que eu estou curado. Mais uma vez eu disse: o Senhor vai curá-lo no seu tempo. Ainda não estava convencido de que ele já estava mudado. Então, saí da clínica. Estive durante 2 semanas fora de Bombaim. Quando voltei para o grupo de oração, vi aquele rapaz logo na primeira fileira. Ele estava levantando as mãos e louvando o Senhor. Disse a mim mesmo: esse jovem nem mesmo entrava na igreja aos domingos. Usava seus dedos para fumar cigarros. E aqui está, levantando as mãos, louvando o Senhor. Disse a Jesus: não sei o que o Senhor fez com ele, mas te louvo pelo que estou vendo acontecer aqui na minha frente. Depois do grupo de oração, ele veio até mim e só disse 2 palavras: obrigado, Padre. Não pense. Lembrando, Ari, que esse caso, vamos ver como é que ele vai se encerrar aqui na leitura, mas é um caso excepcional, tá? Existem os programas de terapia que as pessoas têm que fazer, tem todo um programa que tem que cumprir, tá? Mas continua a leitura aí, por favor. Não pensem que foi a minha oração que o curou. Isso que a gente estava falando, né? Que a gente logo coloca, né, a responsabilidade da cura naquela pessoa que intercedeu. Não pensem que foi a minha oração que o curou. O processo de cura havia começado bem antes. Durante um encontro na minha paróquia em Bombaim, esse jovem estava voltando da cidade para sua casa, de táxi. Depois de tomar uma grande dose de droga, providencialmente, o táxi parou em frente à igreja, onde estava acontecendo o encontro. O motor quebrou e ele teve de sair do táxi. Enquanto estava pagando o taxista, ele pôde ouvir por meio do sistema de alto-falantes as palavras do pregador que estava comigo. Não há problemas na vida de uma pessoa que Deus não seja capaz de dar a solução. Basta entregar a Ele. Essas palavras tocaram seu coração profundamente e ele entrou na igreja. Ficou lá atrás, em pé, ouvindo o restante da homilia. Depois da missa, ele foi à sacristia falar com o padre e disse: Padre, é verdade o que você disse? Que não existe problemas na vida de uma pessoa que Deus não seja capaz de tirar? Basta entregá-los para Ele? O padre perguntou: meu filho, qual é o seu problema? E o jovem disse: sou viciado em drogas há 10 anos. Tentei tudo o que é possível para sair delas. Já fui hospitalizado 3 vezes.
Vi 3 jovens amigos meus morrerem por overdose na minha frente, no meu colo. E sei que vai ser este também o meu fim. Então ele clamou ao padre: Padre, não tem uma esperança para mim? O padre respondeu: Meu filho, se você fosse a única pessoa do mundo com um problema como esse, Jesus morreria somente por você. Estas palavras tocaram seu coração mais profundamente ainda. Como filho pródigo, ele teve a humildade, a honestidade de confessar os seus pecados. Fez uma excelente confissão de toda a sua vida. Este é o primeiro passo em qualquer processo de cura. Então, aqui pelo que o Padre Rufo está dizendo, são 3 passos. O primeiro é com humildade, honestidade, confessar os seus pecados. Essa semana eu ouvi uma confissão de 3 horas. De uma pessoa que reviu e refez muitas das confissões. E uma confissão muito sincera, muito aberta, muito humana. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, sabe? Da pessoa se pessoa abrir dessa forma. Que buscou esse primeiro passo. Confessar. Sem máscara, sem medo, sem pudor. Sabe? Sem achar que vai ser julgado. Porque às vezes o encardido quer botar Não fale aquela isso coisa não. no seu ouvido. Faz isso não porque o padre vai ficar te julgando. Isso. Esquece o padre. Sabe? Esquece o padre. A droga, ela é uma doença, como é que eu posso dizer, crônica. Que se você não estiver se tratando constantemente, sabe, você pode se perder nela. E eu acho que esse primeiro passo aqui demonstra esse processo de cura. Obviamente, gente, eu quero deixar muito claro que aqui a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso. O caso que o Padre Rufus está colocando aqui não é uma regra, é uma exceção. E está colocando exatamente para enfatizar esses 3 passos. Então, qual é o primeiro passo? Humildade, honestidade. Lembra disso que ele já falava isso? Na figura lá do filho pródigo? Sim. E a confissão. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Arrependimento, né? Vai. Quando a palavra de Deus toca o coração de uma pessoa, ela é levada ao arrependimento. Como o filho pródigo, esse jovem também voltou a si por causa da palavra que ouviu naquele dia. Portanto, a palavra de Deus é eficaz, conforta a pessoa, traz paz e consolação. Aquele foi o primeiro passo, a cura interior mais profunda e espiritual que ele precisava. A experiência do amor do Pai, do perdão dos pecados. Aliás, só um instantinho. Quando você vai se confessar, a confissão tem muito mais a ver com aquilo que você fala do que com aquilo que o padre escuta. Sim. O padre ali, ele é o ministro do perdão. Mas quem se confessa é você. Quem é o protagonista da sua confissão não é o padre, é você. Então eu posso falar, igual o Padre Jonas estava contando hoje. Eu estava confessando, lendo o meu caderno para o Padre Jonas. E eu levei quase 3 horas também confessando, lendo. Foram muitas páginas. E o Padre Jonas dormia, né? Aí falava assim, continua, continua, continua. Aí o Padre Jonas depois me explicou, meu filho, eu sei que eu estou meio cansado, mas não se trata de mim, se trata de você. De mim se trata só de dar o perdão de Deus, mas se trata de você. Então fala, mesmo que eu durma, fala, porque Deus está ouvindo. Sim. Então não ligue se o padre não está prestando atenção,
Não liga se o padre às vezes está dormindo, está cansado. Faça Tá montando quebra-cabeça. Está montando quebra-cabeça ou desenhando. Desenhando. Tem a ver com você. Com você. É você, não tem a ver com o padre. O padre não tem que ficar lá atento, querendo saber das coisas. É você que tem que dizer, sabe? O padre ali é só um canal da misericórdia do Senhor. Mas o protagonista é você e Deus, tá? Então, quer dizer, você se confessa com Deus a partir de um sacerdote, tá? Obviamente, a Beatriz está falando aqui, deixa eu ver aqui, falou uma coisa interessante. Imagina a mistura de álcool e drogas, como não fica na mente de um jovem que tem problemas psicológicos. Olha, eu já atendi gente, deixa eu dizer uma coisa para você, Beatriz, aqui em Fátima. Eu atendi pessoas em surtos, tá? E quando eu atendia a pessoa em surto, a pessoa usava drogas com medicamentos psicotrópicos. E essa pessoa estava completamente alucinada. E eu entrei na alucinação dela. Ela acreditava que ela era Alice e eu o chapeleiro. Então eu pedi, eu tenho uma cartola que eu ganhei, acho que era até de um teatro. Eu peguei a cartola, coloquei, pedi para fazer um chá e tomei o chá com ela acreditando naquele momento do surto que ela era a Alice e eu era o chapeleiro. Tanto que ela hoje me chama de meu chapeleiro, que ela já saiu do surto, ela largou o uso do remédio com a coisa, ela está em tratamento, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que, às vezes, a gente precisa entrar naquela situação para que possamos tirar aquela pessoa daquele surto. E aí a gente tem que pedir muita força ao Espírito Santo, principalmente quando a gente não tem, como eu sei que tem psicólogos aqui na live, temos o conhecimento psicológico, mas a gente pede a criatividade, né? E é importante, porque ali, aos poucos, ela foi falando no surto dela os problemas. E eu pude entender ali dentro do que ela dizia, e é interessante porque como é que eu fui conseguindo tirá-la daquela situação de surto? Quando uma vez eu pedi para ela levar as fotografias dela. E aí eu falei, mas quem é essa pessoa que está aqui? É você? A pessoa não conseguia se reconhecer mais. Então a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa criatividade. Eu falo isso na minha terapia. A minha terapeuta descobriu um problema que eu não enxergava a partir de uma foto minha de infância que eu levei para ela. Então, assim, a psicologia e a teologia, elas caminham juntas. Elas não são contraditórias, tá? Então, é preciso você realmente ter na confissão sincera, na confissão honesta, profunda, onde você abre o seu coração, a sua mente, tá? Esse contato, inclusive com a palavra de Deus, porque ela é eficaz, ela conforta. O padre não está ali para emitir juízo, julgar, nem condenar. Ele está para ouvir. Ele está para orientar, nortear. Ele não está ali para emitir não sei o que de valores, né? Eu sempre esqueço o nome. Juízo de valor. E nem para cometer juízo temerário. Tá? Então é muito importante você ter isso. E aí eu me lembro que lá para a quarta, quinta conversa, essa pessoa já estava saindo do surto, estava voltando ao normal, e hoje ela está normal, às vezes ela tem umas quedas, e aí é saber lidar com o seu problema a partir de uma cura interior profunda. É tomar o remédio. Né? Eu tenho psoríase, aqui como é que eu estou? De 3 em 3 meses eu vou lá tomar a vacina. Eu faço os tratamentos, eu me cuido.
porque eu quero estar curado. Sabe? Continua, Yari. Beatriz, eu vi as coisas que você digitou, eu só queria refrisar para você que você falou, é quase que um caminho sem volta. Vou frisar para você o que eu li antes. Não existe problemas na vida de uma pessoa que Deus não seja capaz de tirar. Então, é o que esse jovem falou. Há uma esperança para mim? Há uma esperança. Então, eu não sei se esse jovem, né, que você está vendo, essas pessoas estão próximas a você, né, ou não, mas há uma esperança, né? É uma coisa que ele nos faz, que não há nada nesse mundo que ele não possa nos ajudar nesse processo de cura. Claro que existe a ciência, como o padre falou, que a gente precisa também contar com, mas essa esperança, ela já é o bastante para a gente não desistir. Vamos lá, continuando. E, desculparem, o desejo que a pessoa tem de ser curada, e às vezes Deus permite que ela, como você falou ontem, tem que chegar no fundo do poço. No fundo. Para perceber que ela precisa se render, abaixar a crista, parar de se manipular ou manipular as pessoas. E a graça de Deus, ela é capaz de permitir que você, às vezes, vá até lá e volte. Deus é capaz. Sim. Continuar. Então, eu vou repetir o parágrafo. Aquele foi o primeiro passo, a cura interior mais profunda e espiritual que ele precisava. A experiência do amor do Pai, do perdão dos pecados. Mas as dores físicas permaneceram. São dores horríveis para um viciado. E ele não sabia o que fazer, pois não estávamos na cidade. Existe em Bombaim uma linda capela, onde o Santíssimo Sacramento fica em exposição o dia todo. O lugar é chamado Casa de Oração. Como Jesus chamou o templo, minha casa será chamada Casa de Oração. Mateus 21, 13. Este jovem não tinha outro lugar para ir e não queria contato com ninguém em casa. Ele se lembrou desta casa de oração e sabia que Jesus estaria esperando por ele. Entrou na capela, olhou para o Santíssimo Sacramento e chorou por meia hora, suplicando: Senhor Jesus, ajuda-me. Não posso mais carregar este fardo. Não tem ninguém aqui para me ajudar. E depois de meia hora de oração, as suas dores desapareceram. Este foi o segundo passo no processo de cura. Estar na presença de Jesus, especialmente no Santíssimo Sacramento. Ele é o maior presente de Deus para a Igreja Católica. É a nova arca, a aliança do Novo Testamento. Aí, talvez esteja o segundo passo, o problema mais difícil. Gastar tempo diante do Santíssimo. Tempo. Você, quando vai à praia, para você se queimar a pele, você fica debaixo do sol 2 minutos? 1 minuto? Quanto tempo você gasta para queimar a sua pele? Meia hora, 40 minutos. Aí vira de lado, né? O pessoal gosta de fazer isso ainda. Claro. Aí passa, antigamente passava Coca-Cola. Não dá. Então, Cristo é o sol, Cristo Eucarístico é o sol. Então, se você não ficar na frente do sol para se bronzear da cura e deixar os raios do ressuscitado entrar no seu coração, o Padre Léo falava, eu me lembro muito, né? A gente não pode ser católico beija-flor. O beija-flor, ele vai lá, dá uma bicadinha na folha, na flor, né? E sai. Bicadinha e sai, bicadinha e sai. Você tem que gastar tempo. Nesse processo que eu fiz na Canção Nova, o Padre Jonas mandava eu ficar de 7h30, 8 horas da manhã até meio-dia diante do Santíssimo. Eu ficava louco, não tinha nada para fazer, nada para pensar. E eu ficava agoniado, porque E isso porque não tinha celular, né? Imagina hoje. A gente acha que está perdendo tempo de resolver coisas, de fazer coisas. Quando
você tem que gastar seu tempo lá diante de Jesus. Eu estou fazendo isso, sabe? Eu estou tirando esses dias, só atendendo terça e quinta, para que segunda e quarta eu possa me fortalecer diante do Santíssimo. Porque senão eu não vou fazer os 3 passos completos. Então é me confessar. O segundo passo é o quê? Estar na presença de Jesus, especialmente no Santíssimo Sacramento. Às vezes eu vejo gente que entra na igreja, sai da igreja, vai na missa e não gasta 5 minutinhos no Santíssimo. Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Tem muito católico, que frequenta missas todos os domingos e que não acredita verdadeiramente que ali está Jesus, tá? Ah, é? Tem. Que não consegue acreditar que chega ali e está diante de Jesus. Não tem ideia da magnitude daquilo. Tá entendendo? De estar ali na presença de Jesus. E acha que é uma coisa, assim, banal. A gente precisa entender que ali no Santíssimo Sacramento nós não estamos sozinhos. A gente não está ali... Não, Jesus está ali, presente ali. Ô, Kátia, dependência de medicamentos de tarja preta, principalmente com automedicação, sim, é vício. Você tem que procurar um psiquiatra para que ele prescreva medicamentos a partir de exames prévios. Você não pode tomar remédio para sua cabeça e ficar se enfiando o Rivotril para dentro de você, não. Por sua conta e risco, não. Senão isso também é se drogar, tá? Ontem estive diante do Santíssimo, estava tão agitada que não conseguia nem rezar. Fiquei apenas quieto escutando Jesus. É isso aí. É isso aí. Gastem seu tempo diante do Santíssimo. É muito sabe? importante. Muito, muito. Continua. Ele é o maior presente de Deus para a Igreja Católica. É a nova arca, a aliança do Novo Testamento. No Antigo Testamento havia a arca da primeira aliança, que era sinal da presença, do amor e do poder de Deus. A arca trazia-lhes vitória nas batalhas e os protegia. Nesta tenda, que é o sacrário, temos a arca da nova aliança, que é a presença de Jesus na Eucaristia. Esta é a razão pela qual este jovem experimentou a cura no seu corpo, quando clamou por Jesus no Santíssimo Sacramento. O terceiro passo no processo de cura é quando o corpo de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, a igreja intercede e reza-se uns pelos outros. Jesus diz: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Mateus 18:20. Veja só. Gente, atenção para isso. A pessoa já quer começar o passo da cura no terceiro passo. Eu vou lá na comunidade para eles orarem por mim. Quando, olha só, você pula o primeiro passo, o segundo passo, sim, e só vai para o terceiro. Para não ter trabalho com o segundo e com o primeiro. É porque a gente tem pressa para ser curado. Tudo é uma pressa que a gente tem. É pressa para ser curado, mas não é pressa para fazer as coisas que Jesus manda, né? A gente tem que gastar tempo e força na oração, sabe? A gente não tem isso, gente. É realmente alguma coisa assim que a gente... ele está falando aqui, o terceiro... A gente só vai rezar realmente pela cura depois de uma profunda experiência de adoração e de uma profunda experiência honesta, consciência de confissão. Então, é um processo, são passos. Não vamos tratar a nossa religião como a gente trata um shopping, uma loja. A gente vai lá buscar uma coisa, um produto e pronto.
E para falar, e isso hoje em dia, falar isso é muito polêmico para alguns lugares, que você vai a tal lugar que o pessoal lá é muito forte na reza. Quando o processo não é esse. Começa em você. O Padre Rufo te dá 3 passos, você já quer começar pelo fim. Para não ter trabalho, nem do segundo e nem do primeiro. E sabe o que acontece? Aí a pessoa quer chegar lá, a pessoa já sabe, muitas vezes, quais são os problemas dela, quais são os pecados, o que ela está fazendo de errado. Só que ela quer chegar lá e quer ouvir do outro. Quer que o outro confirme que é aquilo. Então, muitas vezes, gente, a gente já tem essa consciência. A gente já, no nosso exame de consciência, a gente já sabe o que a gente precisa consertar, o que a gente precisa confessar. Só que falta um detalhe. Você chega lá, como é que você falou aí? Tendo a consciência, não é isso? Exame de consciência, é. Mas você tem que também buscar na adoração e na oração a causa. Sim. Não, a gente dúvida. Não chega, a gente às vezes chega até com o pecado. Eu entendo e às vezes o pecado. às eu sei o que eu faço vezes, agora, né? Gente, às vezes aquele pecado, ele é sintoma de uma outra causa. Sim, com certeza. Então, o processo de cura, eu não estou aqui, tá? Deixa eu responder aqui a Nath. Eu tenho um primo que ele tem problemas mentais. E quando ele tem recaída, ele fica só pedindo perdão às pessoas. Por que isso acontece? Então, acho que a primeira coisa que você tem que entender, se ele tem problemas mentais, um médico, um psiquiatra pode lhe ajudar. Porque se foi diagnosticado um problema mental, ele tem algum problema de distúrbio de ordem psiquiátrica. Então, o médico também pode explicar. Agora, se você lembrar daqueles 4 bloqueios, normalmente, quando a gente fica pedindo perdão demais, qual seria daqueles 4? Rejeição, sentimento de culpa, complexo de inferiorização e medo. Qual seria, Nath, dos 4? Por que ele está pedindo perdão? Porque ele sente culpa. Culpa de quê? Então, precisa-se, inclusive, buscar, com a terapia e com a oração, a razão pela qual ele precisa pedir perdão. Esse pedido de perdão é um sintoma que precisa ser avaliado e rezado em cima. Tá? Eu te deixo essa dica, tá bom? E o Dedé Calixto... Não, Calixtrato... Como é que é? Dedé Calixtrato. Padre, estou sendo perseguida no meu trabalho. Nitidamente a inveja em querer estar em meu lugar. Ok. Por eu ser amiga pessoal da minha chefe. Estou com o coração queimado e acelerado. Eu te respondo com uma coisa muito simples. Toda árvore que dá fruto é uma árvore que vai ser sempre invejada, apedrejada, pisada. Eu acredito que não seja... Eu acho que amigos, trabalhos à parte. Eu acho que você tem uma certa competência para estar fazendo bem o que você faz. Não tem a ver só com a amizade. E, obviamente, a gente tem que saber lidar também com o defeito do outro. A gente não quer, né? A gente quer eliminar o outro. As pessoas não têm paciência com o defeito do outro, com a inveja do outro. Eu tenho pessoas muito complicadas. Aliás, pessoas complicadas têm em tudo que é lugar. Mas eu não posso sair cancelando essas pessoas, excluindo essas pessoas. Não é? Entendeu, né, Ariadne, onde eu falo, o que eu estou falando? Sim. E as pessoas querem se livrar. Porque querem só ficar com aquelas pessoas que são meio que muleta, grupo de apoio. Igreja não é grupo de apoio. A vida em comunidade não é isso. É saber se santificar a partir do defeito do irmão. Do outro, com todos os seus defeitos, sabe? E... Queria acrescentar pro Dedé. Quando começa a ter recaída, ele começa a falar nada com nada, coisas sem sentido.
Pode ser Então, da doença, né? No caso da patologia dele. eu acho assim, precisa se ver a questão de medicamentos, É. precisa se ver, precisa se ver o que é esse nada com nada, porque alguma coisa ali ele vai sinalizar. Ah, Denise Calistrato. Obrigado, Denise. Depois eu quero Desculpa. fazer um adendo aí. Que você falou Então, dela. precisa também, Nath, você verificar se aquelas palavras que estão ali pode não ter um sentido. Mas o que Deus pode mostrar a você em oração? O que aquilo ali quer sinalizar? Ele sinaliza. Sim. E o que existe na vida dele, né, de sofrimento, de dificuldade? E aí, aquilo que o padre Rufus falou lá no início, quando você procura cura, você tem que procurar, é como se fosse procurar um médico, tem que fazer uma anamnese. Não é sair rezando, pá! Sim. Como Olhar ele o está falando aqui. passado, né? Tem que conhecer o problema, conhecer as raízes, saber, pedir ciência ao Espírito Santo. Lembra lá atrás, nas nossas primeiras lives na apostila? Primeira A coisa, ciência do Espírito Santo, dom da ciência. tá? Então, assim, eu quero dizer para as pessoas, é um processo mais profundo, mais longo, a cura interior. Sabe? É um processo mais longo, mais profundo, requer mais trabalho. E as pessoas, às vezes, não querem ter tempo para parar para rezar as pessoas. Sim. Às vezes, a gente não tem paciência de ouvir as pessoas. Já parou para falar e ver isso? E dirá de rezar. O Padre Jonas, a gente vê o Padre Jonas, a Bíblia, muito pregador, maravilhoso pregador, que era. Mas eu acho que o que mais me chamava a atenção no Padre Jonas era o Padre Jonas, ouvinte. E era capaz de ficar 3 horas te ouvindo. Às vezes não falava nada. E às vezes ele não dormia, não. Ele ficava atento e orando por você. Mas ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ele tinha uma paciência para ouvir e às vezes ele atendia aquela comunidade inteira. Tá? O trabalho do Padre Jonas era ouvir. Sabe? E a gente às vezes não tem essa paciência para ouvir o outro, tem? Não tem tempo. Ai, não, desculpa, dá licença, eu tenho que ir, mas Padre João, às vezes Deus está te dando a oportunidade de você exercer. Exatamente. Não terceirize a missão que Deus está te dando. Exatamente. Vai. Deixa eu só fazer uma observação rapidinho para Dedé. Dedé, experimenta começar a orar por essa pessoa que você percebe que tem inveja de você. Quando eu fazia parte frequentava outra religião, eu sofria a minha vida quase que toda com vários avisos de inveja. Olha, tem muito olho grande em cima de você, muita inveja, muita inveja. E aí, quando eu me converti, entrei para a igreja, que eu fui compreendendo o sentido da oração, eu comecei, quando eu percebi que alguém estava incomodado comigo no trabalho, em qualquer outro lugar, eu comecei a entregar essas pessoas em oração. E nunca mais isso me atingiu no nível que me atingia antes. No nível que me incomodava antes. Sabe? E parece como mágica. As coisas mudam, as pessoas começam a ter um olhar diferente com a gente. Então, o que o inimigo espera é que a gente tenha esse embate. Fulano tá com inveja de mim, não gosto dela, vou tirar ela da minha vida, não quero ter contato, vou cancelar, como o Padre João estava falando. Mas quando você oferece a oração, mesmo que essa pessoa não saiba, frustra os planos dele. E aí, o destino pode mudar. Nath Lemos, essa pessoa que você está citando aí, ela na infância dela, ela sofria bullying. Ora sobre a questão do bullying, sabe? A Sônia está perguntando aqui, padre, quando a gente enxerga o defeito no outro, será que ele não estaria ainda latente em nós? Exatamente. Você tem que ter um autoconhecimento para entender se aquilo que aquela pessoa ali está te falando... Está incomodando, né, no outro, às vezes é algo... Aí você tem que parar e pensar assim, mas será que, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa muito querida para você, mas peraí, eu sou isso que ele está falando? Será? Ou será que ele está soltando da boca dele o que mais tem a ver com ele do que realmente propriamente comigo?
Então é muito importante a gente perceber também isso, sabe? Se aquilo ali que aquela pessoa está falando tem a ver realmente comigo, aí eu tenho que ter um autoconhecimento, mas peraí, não. Aí eu tenho que sacar, peraí, eu saquei, isso aí não é de mim. Então ele está falando dele. Porque a boca fala o quê? Aquilo que o coração está cheio. Então você pode orar por aquela pessoa falando assim, Senhor, se isso que ela está dizendo não tem a ver comigo, que o Senhor cure aquele coração disso que ela está dizendo de mim. Porque às vezes ela pode estar refletindo em mim aquilo que ela não quer enxergar nela. Exatamente como você está colocando aí. Eu não estou lendo legal, os comentários. Eu não estou conseguindo ler os comentários, que parou de chegar comentário para mim. Aqui, ó. Mas... O da Sônia Lionesa. Tá? O pessoal está entrando, está aqui, ó. Nessa situação, Sônia, caso seja você a protagonista dessa situação, de ter um incômodo muito grande com o defeito de outra pessoa, comece a desconfiar e comece a pensar, por que isso me incomoda tanto? Por que gera tanta repulsa em mim? Porque às vezes realmente tem algo, uma causa escondida nessa situação, nesse sentimento. Ô, Nath Lemos, então, já que não sofria bullying, né? Qual foi o gatilho que essa namorada dele, que deixou ele, ativou? Reza sobre isso. Mas volta mais lá atrás. Volta lá atrás, na infância dele. Pede a Deus para ir te mostrando o que teve lá. Que tem coisa lá atrás. Que fica e vai aqui para trás, para o inconsciente da gente. Tá? E aí é um trabalho de oração, quase que investigação. Tá? Vamos terminar esse parágrafo aqui, porque... Já são 10:06. Este foi o terceiro passo no processo de cura e libertação desse jovem que era dependente. Os outros viciados em drogas começaram a vir até ele e dizer: se você pôde sair dessa, existe esperança para nós também. Continua? Amanhã a gente continua desse terceiro passo. Retomamos esse terceiro... Amanhã, 8 horas, Isa? 8. Ok. Ari. Eu falei Isa, não, Ari. Isa. Tá? Isabela. Kátia está falando aqui, mas é muito difícil sabermos se alguém sofreu ou não bullying. Às vezes a pessoa guarda no fundo da alma. É verdade. Mas Jesus é capaz de puxar lá do fundo daquela alma. Isso. E trazer à tona aquilo que às vezes a psicologia leva tempo. Nós estávamos orando uma pessoa que veio até nós, e no meio da oração, sem saber nada, Janete orou e veio a palavra aborto. E essa pessoa, para ela, estava tudo bem. Tá tudo bem, não, tá tudo bem, tô ótimo, não tenho nada. Aí a pessoa, Janete falou, o senhor está me colocando aborto, você já fez aborto? Essa pessoa, pum. Então, Deus é capaz de trazer algumas coisas lá do fundo, sabe? Que às vezes a gente até bloqueia. Isso. E não percebe. É exatamente, Sônia, a oração é o melhor medicamento em tudo e qualquer situação. Pô, aí, gostou? Foi muito bom, não foi, gente? Foi ótimo. Se você gostou, repassa, passa adiante. A minha vela aqui atrás, ó. Deixa eu levantar aqui só para vocês verem a vela, que a minha vela está aqui. E vamos terminar rezando com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, por intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, pela intercessão de São Bento e São Padre Pio,
Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alessandra, nós temos feito essas lives, estão aqui no meu Instagram, tá? As primeiras, e estão lá também no meu Facebook. Então você pode lá atrás pegar a Isabela que está aí, está maratonando, tá? E vamos colocar assim a corrente de cura, uma corrente de oração, de intercessão, sabe? Vamos fazer uma Rezando oração sempre amanhã também? uns pelos outros. Oi? A gente podia fazer oração amanhã também, né? O que você acha? Vamos fazer sim. A gente termina essa parte aqui e a gente faz. Seria, acho que bom. Sim. Então, vamos pedir essa oração sim. Vamos entregar sim essa oração, sabe? E vamos pedir ao Senhor que venha nos dar essa cura. Mas uma cura da causa. Não dos sintomas. Uma cura da causa, não apenas dos sintomas. Da causa. Amanhã será às 20 horas, né, Ariadne? Isso, 20 horas. Tá? A gente vai avisando aí nas redes sociais. Amanhã cedo tem mais uma homilia, tá? Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E sábado, missa de São Miguel, hein, gente? Beijo, gente. Sua bênção, padre. Deus abençoe.